Fala, meu consagrado e minha consagrada. Então o assunto de hoje são 3 ações para setembro. Isso mesmo, você não ouviu errado. Vamos pegar essa bolinha de cristal aqui, dar uma brincada, vamos dar uma olhada aqui nas carteiras recomendadas das corretoras e ver quais empresas são mais relevantes. Pensando nisso, eu trouxe esse vídeo para você. Então, para você me agradecer, já se inscreve aqui no canal, mas só se esse vídeo for útil para você. Então, vamos falar da primeira empresa, que é ela, a controladora da nossa Bolsa de Valores, a B3. Não vou me estender aqui e falar sobre as operações da empresa, o que ela faz. Você já deve ter certamente algum contato com a B3. Se você está nesse canal, provavelmente você investe, então a B3 já deve ser uma grande conhecida sua. Mas vamos dar uma olhada aqui o porquê que a B3 pode ser uma ótima ação para setembro. O ticker dela então B3SA3, a cotação dela nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo está em R$ 59,87. Quando a gente estava ali no auge, no topo da crise, a gente chegou a ter cotações da B3 a R$ 30,57. Em termos de indicadores, para você dar uma mirada aqui, a gente tem um PL, que é o quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa, bem esticadinho ali de 35,92. Agora, em termos de PVP também, 4,74 vezes o valor patrimonial. Então por que a B3 tem que ser uma ação para você ficar de olho ali no mês de setembro, que está começando agora, primeirinho de setembro? Por que você tem que olhar para a B3? O seguinte, a B3 está em praticamente quase todas as carteiras que eu consegui olhar. Você tem ela na carteira da Exinvest, tem a carteira da XP, tem a carteira da Toro, tem um monte de carteira que recomenda os papéis da B3, principalmente pelo momento específico que a gente está passando agora. O que eu quero dizer quando eu falo isso? O número de investidores no Brasil vem crescendo muito. Provavelmente você chegou por conta desse movimento nesse canal aqui. E não só isso, a taxa de juros referencial nossa, que é a Selic, está em mínimas históricas, 2%. Então o pessoal que estava acostumado ali com a renda fixa, com uma coisa mais previsível e uma taxa completa ali certinha todo santo mês, viu que não é mais um bom negócio e que precisava colocar o seu dinheiro a risco, na renda variável, comprar participação em empresas. Então, com isso, a quantidade de pessoas na Bolsa de Valores aumentou demais. De janeiro de 2020 até março, você vai dar uma olhada aí no gráfico, a gente vê que o número de investidores saiu de 1,5 milhões de CPF cadastrados para 1,9 milhões. E eu tô falando isso só de janeiro até março. A própria B3 fez um estudo, tem um relatório completo que você consegue achar aí na internet, mas a gente viu ali 400 mil pessoas em 3 meses. Só para você ter uma ideia, em 2019 o número de investidores que a gente conseguiu alcançar foi um aumento de 700 mil em um ano. A gente teve 400 mil em apenas 3 meses. Outra coisa também que vem mudando é o perfil do investidor brasileiro. Se você for olhar nesse gráfico que eu vou colocar aí na tela, em 2013 a gente tinha 56% dos investidores com mais do que 60 anos de idade. Em contrapartida, o público ali de 25 a 39 anos correspondia a apenas 19%, e isso em 2013. Agora a gente está aqui no ano de 2020, até a data que esse estudo foi nos mostrado pela B3, e apenas 23% dos investidores têm mais de 60 anos e 49% de todos os investidores, ou seja, quase a metade, tem entre 25 e 34 anos. E com isso, com pessoas mais jovens entrando dentro da Bolsa de Valores, a empresa tem aquela pessoa durante mais tempo, entendeu? O investidor tem mais tempo útil, mais tempo de vida útil. O investidor tá lá, entrou com 19, vamos supor, e agora vai ficar o resto da vida, se no melhor dos cenários, até os 60 anos investindo. Então, com a valorização, com o aumento de pessoas na Bolsa de Valores, a B3 sendo uma empresa responsável por tomar conta das operações, tanto de custódia, liquidação e transferência de valores imobiliários, ela se beneficia diretamente do aumento do número de investidores. Então, vamos ficar de olho nas ações da B3 e vamos passar também para a próxima empresa, que é o bancão mais clássico que você pode imaginar, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil também já falei algumas vezes sobre ele, não entrei muito no meandro. Se você quer uma análise de Banco do Brasil, o pessoal aqui do canal sabe que eu analiso muito banco, que eu gosto muito do setor financeiro, então se você quer uma análise do Banco do Brasil, já comenta aqui embaixo, mas todo mundo já conhece as operações de um banco, tem também aqui o braço de seguridades, que é o BBSE, mas essa ação que eu vou falar é do Banco do Brasil mesmo, BBAS3. Mas o porquê que o Banco do Brasil está na carteira da maioria dos investidores e pode ser uma ação para você ficar de olho para setembro? É o seguinte, se a gente for olhar em questões numéricas, em valuation, a gente vê que o Banco do Brasil está ainda extremamente descontado. A cotação dele está em R$ 33,17. No auge da crise chegou a bater R$ 22,00
E o PL do Banco do Brasil com essa cotação está em 5,8, ou seja, a gente saiu de 33 da B3 para 5,8, não está sendo negociada muitas vezes o lucro, o mercado não está muito disposto a pagar pelo lucro do Banco do Brasil, mas quando a gente olha para o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, a gente vê que o Banco do Brasil está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial a 0,89 o PVP. Isso significa que se você fosse fazer um Banco do Brasil, você gastaria mais em termos patrimoniais do que comprando o Banco do Brasil todo. E qual foi a estratégia adotada pelo Banco do Brasil e por que ele está na carteira da maioria das pessoas, além deles estar barato em termos de valuation, em termos de cotação? No momento de crise, a gente viu o Banco do Brasil ter uma das menores quedas nos lucros em comparação com os outros bancos. Eu fiz um levantamento aqui para trazer, é o seguinte, no segundo trimestre de 2020, o Banco do Brasil teve uma queda de 25,3% no lucro. Agora, quando a gente vai olhar para outros bancos, eu puxei 3 deles aqui, o Itaú, o Bradesco e o Santander, todos eles tiveram uma queda de no mínimo 40% no lucro, ou seja, 40% menos lucro. Não deram prejuízo, porque banco dá prejuízo é praticamente inimaginável. O Itaú teve uma queda de 40% no lucro, o Bradesco teve uma queda de 40,1% no lucro e o Santander teve uma queda de 44,6%. E como que o Banco do Brasil conseguiu se fortalecer ali, segurar a barra? Quando a gente viu o aumento, o agravamento da crise que a gente está passando ainda, o Banco do Brasil aumentou as suas provisões com devedores duvidosos, aqueles caras que podem ou não pagar, mas são aqueles caras meio duvidosos, que você já tá olhando para ele assim e fala assim, não sei se ele vai pagar, então é esse cara, e para se proteger, ele utiliza de alguns mecanismos financeiros para criar proteções, e com isso ele gasta dinheiro para se proteger das pessoas que podem ou não pagar. Ele gastou muito em provisões e por causa disso a inadimplência caiu de 3,17% para 2,84%. E a terceira empresa para setembro, antes de eu te falar ela, eu vou fazer aquele procedimento padrão. Se inscreve aí, vai, tô aqui fazendo conteúdo pra você todo dia, se inscreve aí, dá aquele like, beleza? Então vamos passar para a última empresa, que é a Vivara. Vivara. Vivara Viva 3, a empresa do varejo de joias no segmento mais de luxo, mas que atende todo mundo. Eu fiz um vídeo só sobre Vivara, agora eu posso fazer o dedinho pra cima, eu fiz um vídeo só sobre ela também, aportei na Vivara, tenho ela em carteira, então falo com propriedade aqui. Se você é meu sócio na Vivara, dá aquela comentário, fala assim, ó, nessa nós somos sócios, você deve estar feliz, porque hoje a ação se valorizou quase 10%. A Vivara, então, ticker Viva 3, cotação nesse exato momento aqui, R$ 25,82, no momento do agravamento da crise, quando a coisa estava apertando lá para abril, março, a gente teve ali um valor de R$ 10,72. Imagina você que comprou a 10, o jeito que está agora. Em termos de indicadores, o PL, que é o quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa, 37,22. E agora o PVP, que é o do patrimônio, que eu já falei, 5,16. Por que a Vivara é uma empresa, uma ação para você pensar nela para setembro? Simplesmente pelo show que ela deu no seu resultado trimestral. Teve prejuízo? Teve, mais ou menos 1 milhão, mas o destaque foi o investimento que ela fez em tecnologia, no e-commerce dela e os frutos que ela vem colhendo por conta disso. Quando a gente viu a maioria das suas lojas fechadas, mais de 80% das lojas fechadas, a empresa começou a apertar ali na questão do digital, no e-commerce, no marketplace, tudo isso que todo mundo, todas as empresas têm que fazer, na verdade, o dever de casa, que agora ficou mais evidente. A Vivara se antecipou e fez isso lá para o final de 2019, inclusive com a empresa que está na bolsa também, que é a Lynx. E por conta disso, ela teve um resultado ali muito satisfatório, levando em consideração o momento que a gente está vivendo. As vendas virtuais da varejista da Vivara, para você ter uma ideia, aumentaram 387%. E o mais legal foi a captação, a forma como que ela conseguiu captar o cliente. 30% das pessoas que foram clientes que compraram por meio do e-commerce, da plataforma digital da Vivara, eram pessoas que só compravam na loja física e se converteram para o digital, preferiram comprar no digital. E além disso, outros 30% são de novas pessoas que nunca haviam comprado nenhum produto da Vivara, que não havia nenhum cadastro dele, nenhuma loja, que essa pessoa não existia no banco de dados da Vivara e que passou a comprar.
A Vivara é uma grande empresa do segmento de varejo de joias, ela tem uma atuação muito diferente, ela tem o ticket médio dela, é assim, você pode comprar com R$70 uma coisa da Vivara, mas você pode comprar com R$70 mil uma coisa da Vivara também. Ela vende a experiência, que é por meio dos berlocks, né, que vão junto naquela pulseira Life by Vivara. Além disso, ela tem diversos produtos, anéis, correntes, pulseiras, tudo que você imaginar. Também tem um segmento de fragrâncias, perfumes, então é uma ação para você ficar de olho para setembro, e a gente já viu o que ela veio fazendo, porque agora, no dia 1º de setembro, a empresa se valorizou 10% em termos de cotação. Então, a prova de que essa lista de setembro tem muita coerência é que uma dessas empresas, a Vivara, se valorizou muito no momento que eu tô gravando. Então, um beijão, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa lista aqui. Não deixa de se inscrever aqui no canal, seu safado, sua safada, você tá aqui vendo a minha cara todo santo dia. Manda esse vídeo para algum amiguinho para ele ficar de olho nas ações para setembro. Então, sem mais enrolação, se você me conhece, já sabe que tá na hora de soltar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not